Bom, gente, vamos dar início, né, a mais um vídeo referente ao projeto Psicologando. Nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre preconceito, estereótipos e discriminação, certo? Que é um assunto também abordado em psicologia social. Então, o preconceito dentro da psicologia, ele é visto como um fenômeno irracional ou injustificado, né, que é fruto de defesas inconscientes, né, é um fenômeno influenciados por normas sociais e que divide as pessoas em grupos, ou seja, os seus próprios grupos versus o grupo dos outros, né? Então, com consequente despertar de respostas discriminatórias contra o grupo que não é o seu. Então, na base do preconceito estão as crenças sobre as características pessoais que atribuímos às pessoas ou grupos, né, chamados de estereótipos, tá? Então, o estereótipo é a base cognitiva do preconceito, certo? Já os sentimentos negativos em relação a um grupo constituiria o componente afetivo do preconceito. E a discriminação seria o componente comportamental do preconceito, certo? Então, tratando do estereótipo, o estereótipo em si é frequentemente apenas um meio de simplificar e agilizar nossa visão de mundo, né? Ou seja, vivemos sobrecarregados de informações, né? Tendemos a nos poupar muito, compreensivelmente, de gastos desnecessários de tempo e energia. Então, entender o complexo mundo social em que vivemos, o complexo mundo social que nos rodeia, requer tempo, requer energia. Então, neste sentido, podemos dizer que estereotipar seria um comportamento funcional, né? Apesar de estarmos condenando o outro a uma espécie simplista, estamos simplificando o outro. Então, se tu for para fora do Brasil, né, tu vai para fora do país, aí digamos que tu vai para a Itália. Chegando na Itália, tu pede para um italiano descrever uma brasileira. A gente pode imaginar como é que seria essa descrição, né? Mulata ou morena, sensual, bonita, carnavalesca, né? Então, você imagina que essa descrição, essa imagem da brasileira seria fruto da influência dos meios de comunicação de massa, né? Ou até então os relatos de viajantes mais entusiasmados que aqui possam ter estado, mas enfim, estiveram mais nas praias, né, onde tem geralmente aquelas brasileiras, corpaço, morena, desfilando para lá e para cá, e até não, às vezes tem até uma variedade de pessoas, mas enfim, esses viajantes geralmente costumam focar nesse tipo de mulher que é sensual, que é, enfim, carnavalesca e bonita e corpaço, e, enfim, né? Então, quando a gente olha em nossa volta aqui no Brasil, quando a gente olha sei lá, na faculdade ou no nosso grupo social, a gente vê que não temos brasileiras típicas dessa imagem, né? A gente não consegue detectar com frequência. É porque a mídia realmente passa essa imagem, né? Ou seja, época de carnaval mesmo, você vê lá os desfiles das escolas de samba, como é que é o corpaço das mulheres. Então, acaba que a mulher brasileira passa a ser estereotipada dessa forma, corpaço, sensual, bonita, carnavalesca, né? Mas existem muitas mulheres que não são assim como eu. Eu não sou sensual, eu não sou carnavalesca, eu não sou, sei lá, bonita, inclusive eu odeio o carnaval, né? Então você vê que isso é uma imagem simplista, é uma generalização que você faz, que, enfim, as pessoas fazem. O ato de estereotipar é uma generalização simplista, né? Quando, na verdade, cada ser humano é cada ser humano, cada um com suas características, né? E, enfim, esse ato de generalizar nada mais é do que como é que eu posso dizer?
uma acomodação do ser humano em, de fato, conhecer a individualidade social, né? Então, Ferreira e Rodrigues realizam um estudo acerca de estereótipos no campus universitário da PUC, né, Rio, e no Rio de Janeiro. E aí eles fazem esse estudo visando detectar como os estudantes de psicologia eram vistos por seus colegas. E aí uma lista de aproximadamente 90 adjetivos foi apresentado a uma amostra de estudantes, né, sendo-lhes solicitados em seguida que dissessem quais deles mais se aplicariam àqueles que estudavam psicologia. E aí foram 60 participantes que apontaram com bastante frequência 13 desses adjetivos, né? Ou seja, 13 dos 90 adjetivos apresentados. E aí, o que mais caracterizou, no geral, os estudantes de psicologia foi o problema, que o estudante de psicologia é problemático, pesquisadores, idealistas, observadores, humanos, interessados, bem-intencionados, dedicados, angustiados, inteligentes, teóricos, né, isolados, compenetrados. Então, esses foram os adjetivos que mais caracterizaram o estudante de psicologia. Então, existe, como você vê a partir desse estudo, existe um estereótipo acerca dos estudantes de psicologia, que o faz ser vistos como dotados de certas características bem marcantes. Se os psicólogos ou os estudantes de psicologia são ou não assim, e em que proporção eles são, né? Só outras pesquisas, utilizando-se de testes de personalidade, entrevistas ou outros instrumentos, que poderiam confirmar. Mas veja que mesmo com a falta dessas informações, não houve um impedimento, como a gente viu, de que tenhamos um estereótipo, né? Então, estereótipos, eles podem ser corretos ou incorretos, né? E também podem ser positivos, neutros ou negativos. Na maioria das vezes, gente, estereotipar pode levar, como eu falei, a generalizações incorretas e indevidas, né? Principalmente quando você não consegue ver um indivíduo com seus traços pessoais, né? Por trás do véu aglutinador do estereótipo. Ou seja, por mais que eu tenha uma característica que seja semelhante com uma outra pessoa que também estude psicologia, mas eu tenho os meus traços pessoais. E muitas vezes esses traços são deixados de ser analisados, de ser vistos, né, por conta dos olhares apressados da generalização. Certo? Então, Allport referia-se ao ato de estereotipar como o fruto da lei de menor esforço, né? Ou seja, o mundo é muito complicado, como eu falei, e aí optamos em economizar energia e tempo cognitivos, né? Desenvolvendo opiniões e atitudes ou crenças baseados em conhecimentos artificiais que nos satisfaçam na tentativa de entender o mundo que nos cerca. Né? Então, dada a nossa limitada capacidade de processamento de informações, procuramos adotar estratégias que simplificam os problemas complexos. Né? Então, gente, sem contar que a possibilidade de aceitar alternativas não tão boas, embora o suficientemente boas. Né? Ou seja, a gente tende a aceitar alternativas que não são boas, mas são suficientemente boas porque nos levam nos poupam ao gasto de energia em nos aprofundar com relação àquela alternativa, né? Então, são nossos limitados recursos cognitivos diante de um mundo cada vez mais complexo, né? Que nos faz optar por estes atalhos, né? Que se às vezes nos poupa, né? Cortando significativamente o caminho, em outras nos conduzem
aos indesejáveis becos do preconceito e da discriminação, né? Então, houve um famoso experimento conduzido por Clark nos Estados Unidos, que ele mostrou que crianças negras, né, já aos 3 anos exibiam preferências por bonecas de cor branca, ou seja, ele pedia às crianças que indicassem, por exemplo, qual a boneca mais bonita, a preta ou a branca. E aí a maioria das crianças optou pela boneca branca, né? Desta maioria, cerca de 70% eram crianças negras, né? Quando o oposto era solicitado, qual a boneca que é feia ou má? Quase 80% das crianças negras apontavam para a boneca de cor preta. Então, tais dados, minha gente, indicam que desde cedo crianças de qualquer cor já têm ideias estereotipadas sobre raça e, o que é ainda pior, crianças negras já introjetaram tais ideias com efeitos danosos no que diz respeito à autoestima delas, ou seja, no que diz respeito à autoimagem delas, né? Então, uma forma sutil de preconceito pode apresentar-se também via atribuições de casualidade. Ou seja, quando observamos uma pessoa realizando uma ação, tendemos a fazer deduções acerca dos motivos que possam ter causado aquele comportamento, né? A gente faz uma dedução superficial, a gente não procura ir lá e ver o porquê daquela ação, né? O preconceito, frequentemente, ele contamina as nossas percepções. E isso é ilustrado com o exemplo anedótico de Aronson, né? Ou seja, Aronson, ele conta uma anedota que eu não lembro bem como é, mas eu vou tentar passar para vocês essa anedota que ele contou para ilustrar, né, o quanto que o preconceito frequentemente contamina as nossas percepções. Haviam 2 amigos que vinham na rua, né? Um evangélico, o outro católico, e aí, de repente, eles viram um padre saindo do prostíbulo, certo? E aí o evangélico comentou com o católico, né, sobre a vulgaridade da Igreja Católica, dos líderes da Igreja Católica, enfim, da hipocrisia e por aí vai, né? Começou a julgar. E aí o católico olhou para ele e disse assim: a concepção da minha igreja diz que não devemos fazer acepção de pessoas. Ou seja, uma pessoa quando doente, ela merece receber o sacramento. Se eu não me engano, o nome do sacramento é a unção do corpo, a entrega do corpo, alguma coisa desse tipo. Ou seja, o católico quis dizer para o evangélico que de repente aquele padre estava saindo do prostíbulo porque de repente havia ali alguém doente e ele foi fazer a unção dos enfermos, se eu não me engano. A unção dos enfermos, se eu não me engano, é o nome do sacramento, né? E aí, a moral da anedota está no fato de que, diante de situações ambíguas, né, as pessoas fazem atribuições consistentes com suas crenças e preconceitos. Ou seja, minha gente, o estereótipo é a base cognitiva do preconceito, certo? Os sentimentos negativos em relação a um grupo constituíram o componente afetivo do preconceito. E as ações, o componente comportamental. Então, em sua essência, o preconceito é uma atitude. Uma pessoa preconceituosa, ela pode desgostar de pessoas, né, de certos grupos e comportar-se de maneira ofensiva para com essas pessoas, baseado em uma crença segundo a qual possui características negativas, né? Então vejam só, a diferença entre preconceito e discriminação, a gente já falou da questão de estereotipar, que é generalizar, né? Que é dar uma característica simplista ao mundo complexo que nos rodeia, né? E a diferença entre preconceito e discriminação é que o preconceito ele é definido como uma atitude hostil ou negativa, né? Mas não leva necessariamente a atos hostis
ou comportamentos discriminatórios, né? A atitude hostil, o preconceito, ele pode ficar no campo cognitivo, sem necessariamente desencadear um comportamento, né? Já quando nos referimos à esfera do comportamento, ou seja, expressões verbais hostis, né, condutas agressivas, aí sim fazemos uso do termo discriminação, certo? Então, cremos que, como é que é formado o comportamento, né? Aliás, o preconceito. Cremos que a aprendizagem pode ser responsabilizada, em grande parte, por este fenômeno, certo? Ou seja, acredito que o meio em que nascemos e vivemos constrói as nossas cognições, ou seja, os nossos componentes cognitivos que estão acoplados ao preconceito. Se tu nasce em uma família preconceituosa com relação à homossexualidade, por exemplo, com relação à cor, então tende a crescer um indivíduo, um ser humano preconceituoso, por escutar, né, expressões verbais da família, a filosofia da família com relação a determinados grupos sociais. Então você acaba crescendo, né, com aquela crença. Mas ainda, como adquirimos isso com muita facilidade, a questão de julgar ou seja, a questão de ter preconceito para com o outro, adquirimos isso com muita facilidade. A partir disso, há o levantamento de suspeitas dentro da psicologia sobre a existência de uma possível predisposição inata, ou seja, uma possível probabilidade que possamos nascer já com essas características inatas, ou seja, naturais, de realmente desenvolvermos crenças, ideias, opiniões preconceituosas com relação ao outro, tá? Então, finalizo aqui mais um vídeo referente ao projeto Psicologando. Quem quiser entrar em contato comigo, pode entrar em contato através do meu e-mail, anacarla.araújo2803@gmail.com, ou então pode me adicionar no Facebook, vou deixar o link do meu perfil embaixo no comentário do vídeo.